mais uma vez em Atos capítulo 2, mas agora apenas o verso 24. Atos capítulo 2, verso 24. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Vamos ler juntos, eu vou ler até na tradução que está aparecendo aqui. Vamos ler juntos, só esse verso 24. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Você entende o que você e eu, nós acabamos de ler? Jesus não ficou preso, não foi retido pela morte. Ele rompeu a morte, porque era impossível que algo pudesse vencer o plano de Deus para Jesus e para a humanidade. E sabe o que isso quer dizer? Que é impossível algo humano ou algo do mundo espiritual impedir os planos de Deus para mim e para você. Então eu queria que você, nessa fé, fechasse os seus olhos e antes da gente receber a palavra, a gente pudesse orar mais uma vez. Eu não sei quais são os planos que Deus tem para você, eu não sei quanto tempo, quem sabe você está esperando que as promessas de Deus se cumpram, ou se você está esperando uma manifestação de Deus, uma intervenção de Deus, mas essa noite eu creio que é um tempo onde Deus vai romper com aquilo que estava prendendo as coisas de acontecerem na sua vida, na vida da igreja. Nós cremos nisso, assim como a morte não pôde deter Jesus, a igreja de Cristo também, ela não pode ser detida, ela não há resistência no mundo espiritual que possa ser maior do que a força que Deus dá à igreja. E como nós fazemos isso com oração e com busca. Então eu convido você agora, nesse início de ministração, da pregação da palavra, a você apresentar a Deus as promessas, aquilo que está no teu coração, as expectativas do teu coração, Senhor. Você pode erguer a sua voz e fazer isso agora, em nome de Jesus? Deus, em nome de Jesus, nós declaramos: nada e nem ninguém é capaz de impedir a obra que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aquilo que o Senhor preparou para essa noite, para esse tempo, para esse momento, nós cremos que viveremos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Bom, esse texto que eu li, esse versículo, na verdade, que li, está dentro de um sermão, uma pregação, que Pedro se levanta após aqueles 120 homens e mulheres que estavam reunidos no cenáculo,
esperando realmente a promessa do derramar do Espírito Santo, quando eles são cheios no dia de Pentecostes, Pedro se levanta com uma autoridade dada por Deus, com um revestimento do Espírito Santo, e ele começa a pregar, a falar da obra de salvação, e ele vai falando sobre toda a história, e toda a história de intervenção de Deus na vida do povo de Israel, do seu povo. E ele chega a falar sobre Jesus, que foi o ápice dessa intervenção, ou melhor dizendo, a intervenção definitiva que Deus precisou trazer para mudar a história da humanidade, foi Jesus Cristo. E sobre ele, Pedro diz: Deus o ressuscitou dentre os mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte detesse Jesus. É impossível que a morte, que o inferno, que qualquer mal, que qualquer tribulação impeça, detenha a obra que Deus tem para fazer sobre aqueles que se colocam debaixo da unção e da graça de Deus. Eu quero começar afirmando isso para você, porque a verdade, meu irmão e minha irmã, é que a manifestação de Deus é capaz de abalar o mundo natural. A manifestação de Deus mexe com as estruturas naturais. Os processos humanos, eles são mexidos por uma intervenção de Deus. No tempo em que Deus age, na maneira em que Deus age, na manifestação sobrenatural de Deus, há um abalo do processo que seria comum ou que seria natural. Sabe, tem um versículo que é uma oração do profeta Isaías, no capítulo 64, no verso 1, onde ele diz assim: se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Você sabe que esse clamor tem que ser o clamor que nós, que tem que estar nos nossos lábios todos os dias. Senhor, se o Senhor descesse dos céus, se o Senhor se manifestasse nessa causa, nessa hora, nesse momento, eu sei que o mundo todo seria abalado pela manifestação da tua mão e da tua promessa. Esse tem que ser o clamor nos nossos lábios. E nessa noite, eu quero falar com você que eu creio, e você já me viu falar sobre isso aqui em alguns momentos, em alguns outros momentos em que eu estive pregando aqui. Eu creio que nós vivemos um tempo de disrupção, um tempo de intervenção sobrenatural de Deus, sobre as estações, sobre os processos naturais, sobre as coisas comuns que o mundo estabeleceu, que os seres humanos estabeleceu. Deus, Ele age para quebrar a ordem natural das coisas, e Ele faz isso além das nossas forças. É a própria mão de Deus agindo sobre o seu povo e sobre toda a terra. Eu creio que quando a gente está falando sobre ano de filiação, a gente está falando também de ano de intervenção sobrenatural do Pai, da vida dos filhos e filhas. Eu creio nisso. Quando a gente está reafirmando a nossa identidade de filhos e filhas, a gente está dizendo que nós cremos que o nosso Pai, Ele cuida de nós nas mínimas coisas, e naquilo que para nós é impossível ser mudado. Nós cremos que Deus pode intervir e mudar a forma natural como as coisas iriam acontecer e caminhar, e a forma sobrenatural de Deus faz com que o curso, o processo mude. Haja uma interrupção do curso normal de um processo. A disrupção nos diz sobre isso. A interrupção do curso normal de um processo. Sabe, muitas vezes a gente olha para as situações, a gente olha para as circunstâncias, a gente olha para esse mundo, a gente olha para como as coisas estão acontecendo, e a gente fala assim: olha, o natural é que as coisas venham a piorar.
O natural é que não haja como sair dessa situação. O natural ou o processo normal quando começa a acontecer coisas desse jeito, acabar muito mal. Só que a gente muitas vezes esquece de que nós servimos a um Deus que está acima daquilo que é natural. Nós falamos muito sobre o sobrenatural, mas eu não quero falar sobre o sobrenatural. Nós precisamos viver o sobrenatural, que é essa manifestação, essa intervenção de Deus que muda o curso natural, normal, de um processo. E isso é disruptivo. Eu não estou falando de inovação, porque muitas vezes a disrupção de Deus não vai ser algo novo. Vai ser algo que Deus vai manifestar só para mostrar que Ele é Deus, que Ele está no controle. Mas eu quero dizer que viver essa disrupção é estarmos sintonizados com o futuro que está preparado para nós por Deus. E quando a gente não caminha conectados com o futuro que Deus tem para nós, a gente pode estar vivendo assim, duas coisas: ou presos no passado, por mais que o passado possa ter sido bom, é passado, ficou para trás. Ou a gente pode ficar preso no passado, nos nossos traumas, nos nossos medos, nas nossas dificuldades, e a gente não vive o que Deus tem para nós. Ou a gente pode estar simplesmente vivendo um presente, sem nos preocuparmos que aquilo que nós estamos fazendo hoje é a semeadura daquilo que nós vamos colher amanhã. Nós precisamos viver o nosso presente conectados com o nosso futuro e viver a disrupção que Deus tem para nós, um tempo onde Ele vai romper aquilo que, como o texto diz, a morte não podia reter Jesus. Deus rompeu os laços da morte. Deus não permitiu que Jesus ficasse morto. Deus interviu na ordem natural das coisas. E isso é disrupção. É estarmos sintonizados com o futuro. É surfarmos naquilo que virá. É derrubarmos as velhas estruturas das nossas vidas, que muitas vezes nos fazem ficar paralisados, nos fazem não acreditar que algo novo vai acontecer, ou que as coisas vão mudar, ou que as coisas vão acontecer conforme as promessas de Deus. Eu não tenho dúvida aqui que se eu perguntar aqui para todos nós que aqui estamos, ou você que está acompanhando em casa, quem tem promessas de Deus na sua vida, todos nós vamos levantar as mãos. Mas a pergunta não é essa, porque nós sabemos, eu sei que você tem promessas de Deus, mas a pergunta é: quantos creem que Deus vai cumprir cada uma das suas promessas na sua e na minha vida? É sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, porque Deus deseja agir de maneira disruptiva, rompendo com todos os limites e os padrões comuns, para fazer com que a vontade dEle prevaleça sobre a minha e a sua vida, sobre a vida da sua igreja. Sabe, e quem sabe um momento na Bíblia, eu poderia aqui falar sobre muitas histórias, e eu até vou citar algumas, de momentos de disrupção na história da Bíblia, na história bíblica. Mas quem sabe um momento mais significativo disso é realmente o texto que lemos de Atos 2, o dia de Pentecostes. Sabe o que acontece? Jesus morreu e ressuscitou. Depois Jesus ficou cerca de 40 dias depois que ele ressuscitou, aparecendo aos seus discípulos. Algumas vezes ele aparecia, falava com eles, depois passava um tempo, ele aparecia de novo. Depois de 40 dias ele é levado aos céus, os discípulos presenciam isso.
E ele fala, olha, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo, e vocês vão ser as minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins do mundo. Dizem que os estudiosos que 500 pessoas mais ou menos estavam reunidas lá quando Jesus apareceu a primeira vez depois de ter ressuscitado. Mas a Bíblia diz que no dia de Pentecostes 120 estavam reunidas. Muitas pessoas já tinham ficado para trás. Muitas pessoas já tinham desistido, já tinham retrocedido, porque não conseguiam esperar o agir de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus. Mas nós precisamos entender que muitas vezes o caminho da ação de Deus, da manifestação de Deus, para nós não é um caminho tão claro, porque nós somos limitados. Até o próprio apóstolo Paulo diz que em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. O grande problema é que muitas vezes a gente quer entender tudo, a gente quer ter todas as respostas para então obedecer. Mas a verdade é que quem vive plenamente a manifestação de Deus está disposto primeiro a obedecer, para depois entender. Eu prefiro obedecer aquilo que Deus falou, eu prefiro ficar em Jerusalém aguardando a promessa dEle, porque eu sei que aquele que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pode passar o tempo que for, pode vir as lutas que vierem, pode passar todas as tribulações, mas Ele é fiel e justo, Ele está comigo e Ele não volta atrás nas suas promessas. Quais são os efeitos que nós vivemos, que nós recebemos quando nós vivemos um tempo de disrupção? Primeiro é que nós começamos a viver uma capacitação sobrenatural de Deus. Quando Deus intervém de maneira poderosa e sobrenatural, mudando o tempo, mudando o curso natural das coisas, nós recebemos uma capacitação sobrenatural. Nós passamos a viver de um outro jeito. É um divisor de águas na nossa vida. É normal, se você conversar com pessoas que têm diversas experiências com Deus, que elas vão dizer de vários momentos que foram divisores de águas na sua vida com Deus. Porque quando nós vivemos em Deus é assim mesmo. Toda vez que Ele vem e se manifesta, tem um antes e depois. O primeiro antes e depois, e o mais importante, é o dia que nós nos entregamos a Jesus. Nós passamos a ser novas criaturas. Mas nós vamos viver muitos e muitos outros momentos que vão ser divisores de água na nossa experiência com Deus. A Bíblia fala em Atos 2, que todos são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, começam a profetizar, e ali eles recebem uma capacitação sobrenatural. Se você for estudar a história desses homens e mulheres antes do Pentecostes e depois de Pentecostes, há ali exatamente um momento de disrupção de Deus agir de maneira sobrenatural. Eles não são os mesmos, porque há uma capacitação sobrenatural derramada sobre a igreja, sobre o povo. Sabe outra coisa que é efeito desse tempo disruptivo? É um crescimento fora da curva normal. Sabe? E por que eu estou pregando isso? Porque eu creio em cada promessa, em cada palavra que Deus tem trazido sobre a nossa igreja. Quem esteve aqui na conferência profética, quem esteve aqui no janeiro profético, no Hope, Deus falou de 10 mil pessoas, não é isso, pastora? E eu não acredito que esse número foi lançado sem propósito, só para ser um número para falar assim, uau, a igreja metodista vai ter 10 mil pessoas ali em Muriaé.
Eu não creio nisso. Eu creio que quando há um decreto no céu, que quando Deus lança uma palavra no céu, é porque Ele já está agindo para que a terra manifeste aquilo que Ele decretou no céu. Então, se Ele falou de um crescimento que é fora da curva, que é fora do padrão normal, isso acontece quando nós vivemos um tempo disruptivo. Sabe, naquele dia de Pentecostes, quando Pedro se levanta para pregar, quando ele termina a pregação, e a pregação de Pedro é uma pregação muito dura. Se você for ler a pregação dele, é uma pregação muito direta sobre arrependimento, sobre como o povo estava tratando a pessoa de Jesus. E quando Pedro convida aqueles que querem seguir a Jesus, há ali um momento muito disruptivo. O crescimento é fora da curva. De uma única vez, numa única pregação, 3.000 pessoas se convertem num único dia, numa única pregação, de uma única vez, e são batizados. Eu não sei aqui quantas pessoas a pastora Rosângela já batizou de uma vez, mas eu lembro que o meu maior batismo de uma única vez foi quase 80 pessoas. Num batismo, acho que aqui já deve ter tido mais do que isso num só. Mas 3.000 pessoas eu nunca vivi. Não sei se você já viveu aqui. Mas está na Bíblia isso. Quantos creem que Deus pode fazer isso aqui em Muriaé se Ele quiser? Eu acho que o povo está crendo mais ou menos assim, porque levantou, mas não ouvi, só ouvi um glória a Deus assim tão baixinho. Vocês estão sem janta hoje, né? É jejum, é o tal de jejum, então tá bom. No jejum, então vale. Mas quantos creem que se Deus quiser, Deus nos vai dar não só 3.000, mas 10.000 pessoas num tempo em que é completamente fora da curva e fora dos padrões normais de crescimento da igreja? Quantos creem nisso, se Deus assim desejar? Eu creio que Deus pode fazer isso. Só que é um crescimento em todos os níveis. Aquelas pessoas ali que se convertem, eles começam a se dedicar no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, a viver realmente como Deus queria que eles vivessem. Sabe, tem uma outra coisa que acontece quando nós vivemos um tempo de disrupção de Deus. A influência que Deus traz sobre a vida da igreja na sociedade, ela cresce absurdamente. A influência, ela aumenta. A Bíblia diz que a cidade parou para ouvir. Eu vou repetir isso. A Bíblia diz que quando Deus agiu num tempo disruptivo, a cidade parou para ouvir aquilo que os homens e mulheres de Deus tinham para falar. Eu creio que nesse tempo que Deus está levantando sobre nós, sobre a igreja, toda a cidade vai parar para ouvir o que Deus está falando através da minha e da sua vida. Deus vai ampliar a influência da igreja na sociedade. Eu creio nisso. Sabe, o texto que eu li no tempo da generosidade diz que eles caíam na graça do povo. As pessoas nem entendiam por que eles estavam amando aqueles que serviam a Jesus, porque eles faziam muitas coisas que eram esquisitas para aquele povo na época. Mas quando há uma ação sobrenatural de Deus, a nossa influência, ela aumenta. Mas pode parecer que aquilo que eu vou te falar agora seja uma contradição do que eu falei agora, porque assim como a influência aumenta, as perseguições também vão aumentar. É natural que quando a gente vive um tempo de intervenção sobrenatural de Deus, de disrupção, de romper do Senhor sobre as nossas vidas, é natural que a perseguição aumente. E foi isso que aconteceu com a igreja. Eles caíram sim, as pessoas começaram a ser atraídas pelo Evangelho,
Mas isso começou a incomodar o reino das trevas. Nós precisamos entender, meus irmãos e irmãs, que quando nós falamos de igreja, de sermos igreja do Senhor, nós estamos agindo no não nesse mundo natural, até porque eu estou falando de uma intervenção de Deus, que vai vir e vai romper com aquilo que é comum, com aquilo que é natural. Nós estamos falando do mundo sobrenatural, do mundo espiritual, e no mundo espiritual vai haver resistência. Mas eu quero te dizer uma coisa: toda perseguição que se levantar contra as nossas vidas no tempo em que vivemos o mover profético de Deus, todas elas cairão para a glória do nome do Senhor. Nenhuma delas é capaz de parar a igreja, nenhuma delas é capaz de parar a obra. E aí eu quero perguntar para você: quantos querem viver esses efeitos da disrupção de Deus, de um tempo de romper do Senhor sobre a sua vida? Eu quero te dar rapidamente 3 chaves para que a gente possa viver isso. A primeira delas é que a gente precisa aprender a termos uma contemplação, a observarmos, a estarmos atentos ao que Deus está fazendo, contemplando, mas essa contemplação tem que ser ativa. Não é uma contemplação em que eu sento e eu fico só olhando o que está acontecendo e eu não participo daquilo que está acontecendo. Não é isso. É uma contemplação que é ativa. Eu já falei para vocês que na última aparição de Jesus, em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus diz assim: receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas o texto continua dizendo o seguinte: depois de ter falado isso, Jesus, ele foi elevado às alturas, e eles, os discípulos, quem estava ali, olhou, estava vendo ele ser levado às alturas, até que as nuvens o encobriram, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. Só que de repente, diante deles, ao lado deles, apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes diziam assim: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que do meio de vocês foi levado aos céus, ele voltará da mesma maneira que vocês viram, para buscar a igreja. Da mesma maneira que vocês viram subir, ele descerá, ele voltará. E o que a gente faz enquanto isso? A gente só olha para o céu e contempla? Não. A gente contempla as maravilhas de Deus, e a gente é ativado na obra do Senhor. Uma igreja que vive esse tempo de disrupção é uma igreja ativa, enquanto contempla as maravilhas, está participando ativamente da ação de Deus na sociedade, nesse mundo. Nós não vamos ficar olhando para o céu, nós vamos contemplar a obra de Deus, mas não uma contemplação passiva. Sabe, quando Isaías viu a glória de Deus, a gente ouviu sobre isso aqui, durante o Hope, quando Deus aparece, a pergunta que Isaías ouve é: a quem enviarei? Toda vez que Deus se manifesta, que a presença de Deus vem, Ele quer ativar-nos para a sua obra. Ele não quer que a gente fique somente contemplando. Quando Moisés viu a sarça ardente, ali foi um tempo disruptivo. Deus mudou radicalmente a história de Moisés e a história do povo hebreu naquele momento da sarça ardente. Moisés vai chegar lá, curioso: o que é isso? Por que essa sarça está tendo fogo e não está se consumindo? Ele escuta a voz de Deus falando: tira as sandálias, onde você está pisando a terra santa. Depois ele ouve Deus dando uma instrução. E qual é a instrução que Deus dá para ele? Deus diz para Moisés: vá libertar o meu povo do Egito.
Não fique aqui contemplando a sarça ardendo. Sai, agora que você contemplou a minha manifestação, vai e faz aquilo que eu te ordenei a fazer. E é isso que acontece quando nós vemos o Senhor. Quantos aqui querem ver o Senhor nas suas vidas? Se prepara, porque se você quer ver o Senhor, Ele vai te dizer: o que você está parado aí olhando? Eu tenho uma obra maravilhosa para realizar através da sua vida. Vá para Jerusalém, seja cheio do Espírito e vá testemunhar em todos os lugares que eu te enviar o meu nome, a minha palavra, o meu poder. Porque quando eu contemplo o Rei, Ele me fala qual é o meu papel no reino. Toda vez que eu contemplo o Rei, Ele vai me falar qual é o meu papel no reino. A contemplação, ela é ativa. Nós somos filhos e filhas, não somente no papel. Nós somos filhos e filhas, não somente para ficar parados, admirando o pai. O filho e a filha têm um papel importante para cumprir na família. Uma família saudável é uma família onde os filhos e filhas têm uma tarefa a cumprir. E cumprem a sua tarefa com responsabilidade. Onde cada filho e cada filha cumpre o seu papel. Numa casa é assim. A casa nunca vai ser saudável se 4 pessoas morarem nela, sejam elas os pais ou filhos, onde cada um não tenha o seu papel e não cumpra o seu papel. Assim é na obra de Deus. Se você fizer história com Deus, isso é uma frase de um livro do Bill Johnson, quando ninguém estiver olhando, Ele vai fazer história por meio de você quando todos estiverem olhando. Então a primeira chave que precisa girar em nós é uma contemplação ativa. Eu não quero só ficar olhando para o céu. Eu não quero só ficar adorando na congregação. Eu quero sair daqui tão cheio do Espírito Santo, que as pessoas ao meu redor vão perceber que tem algo diferente, que eu fui atingido, alcançado por algo especial, por algo diferente. E isso não é meu, e isso não é humano, e isso é muito maior do que qualquer habilidade e sabedoria humana possa explicar. Isso é o poder de Deus que se manifesta na minha e na sua vida, que rompe com os nossos limites e faz com que Deus cumpra o seu propósito. Mas a gente também vai precisar virar uma outra chave, que é aprender a viver uma dependência confiante. Chegou lá o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos naquele lugar, e a Bíblia diz que de repente vem do céu um vento muito forte, um som, e encheu todo o lugar onde eles estavam reunidos, e todos são cheios do Espírito Santo e começam a falar em línguas. Sabe, eu já disse para vocês que tinham 500 pessoas na primeira aparição de Jesus, e aqui no dia de Pentecostes só tinham 120. Muitas pessoas ficaram para trás, muitas pessoas não perseveraram, muitas pessoas não conseguiram viver uma dependência confiante. Muitas pessoas voltaram para suas vidas. Mas eu quero dizer que rompimento tem a ver com você continuar. O rompimento, a disrupção tem a ver com perseverança. Tem a ver com eu continuar entregando a cada dia o meu melhor, dia após dia, sem saber quando algo extraordinário vai acontecer, mas tendo a certeza de que um dia vai acontecer, porque Deus é fiel, e não importa quando. Sabe, demorou alguns dias, da última aparição até quando o Espírito Santo foi derramado, foram pelo menos 7 dias que eles ficaram lá orando.
E a gente chama às vezes, aqui não, aqui isso não acontece. A gente chama as pessoas para orar 1 hora, tem gente que não ora. Eu acho que aqui isso não acontece não, é só em outro lugar. Ou para orar 2 horas, fazer vigília de 2, 3 horas de oração. E a gente fala, mas é muito tempo para orar. Sabe, essa igreja, esses 120 que foram cheios, que viveram um tempo disruptivo, ficaram 7 dias reunidos num cenáculo esperando uma promessa que eles sabiam que iria acontecer, mas que eles não tinham a certeza de quando viria. Mas dia após dia, eles continuavam a fazer o seu melhor, eles continuavam a depender de Deus, eles continuavam ali a fazer aquilo que eles precisavam, a entregar, a perseverar, porque eles sabiam que algo extraordinário iria acontecer. Todos os dias nós temos que esperar o extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Eu não tenho controle de quando vai acontecer, mas eu e você, nós precisamos confiar. Sabe por quê? A ação de Deus, ela é repentina, ela é de repente. É assim mesmo. Geralmente quando a gente não está esperando. Às vezes de uma forma que a gente fala assim, mas como que Deus está agindo dessa maneira? Sabe por que Ele faz isso? Porque se for da maneira com que eu e você podemos fazer, a gente vai querer tomar a glória para nós, e Deus não divide a glória dele com ninguém, é só Ele que faz, é só Ele que pode fazer. Você nunca sabe quando será, mas espere por Ele. Esteja pronto todos os dias. Levante todas as manhãs. Amanhã é quarta-feira. É o meio da semana. Eu não sei o quanto que a sua semana está sendo desafiadora. Eu não sei o quanto você está vivendo problemas e dificuldades. Mas acorda quarta-feira dizendo, olha, eu creio, hoje Deus vai agir de maneira extraordinária e sobrenatural. E eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para viver isso. E aí, se não aconteceu na quarta-feira, eu vou levantar na quinta-feira. Olha, Deus vai fazer algo extraordinário hoje, e eu estou pronto para Deus fazer. Se não for na quinta, eu vou levantar na sexta-feira, mais fervoroso ainda, e dizer, hoje é o dia, é sexta-feira, Deus vai fazer algo sobrenatural e extraordinário. E eu vou levantar sábado assim, e no domingo eu vou vir para a igreja, esperando algo sobrenatural. Só que a gente muitas vezes confunde espera com desistência. A gente confunde muitas vezes espera ou descansar com procrastinação. E não tem nada a ver. Porque quando a gente depende de Deus, quando a gente espera em Deus, a gente espera ativamente e confiadamente no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para agir. Não é isso que o salmista diz? Eu não simplesmente esperei, eu esperei com confiança. Eu dependi ativamente. Sabe, os discípulos tinham perguntas como nós temos, é natural. Tem hora que dá vontade de perguntar para Deus, Deus, mas quando é que isso vai acabar? Quando que as coisas vão mudar? Antes de Jesus falar aquilo que Ele falou em Atos 1:8, a pergunta que os discípulos fizeram, mestre, quando isso tudo vai passar? Quando que, em qual tempo o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Jesus fala com eles assim, não compete a vocês saber os tempos, as datas, as estações que o próprio Pai estabeleceu. Mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Continuem firmes, mesmo que vocês não saibam quando vai acontecer. Continuem firmes, porque a certeza vai acontecer. Vai acontecer. Você precisa confiar, porque vai acontecer.
Não digam mais quando que isso vai acontecer, não, comecem a declarar: eu sei que vai acontecer, e é por isso que eu estou de pé, e é por isso que eu continuo adorando, e é por isso que eu continuo firme na minha vida devocional, e é por isso que eu continuo firme no meu jejum, e é por isso que eu continuo firme no meu propósito, porque eu sei que vai acontecer. Porque o rompimento no reino está atrelado à fé, à confiança e à entrega. Eu não entrego só quando as coisas são favoráveis. Eu não confio só quando eu sei quando as coisas vão acontecer. Eu não tenho fé só daquilo que eu posso ser palpável para mim. Eu confio em todo tempo. Eu creio, mesmo sem saber. E eu entrego, mesmo quando não é favorável. Porque eu creio que fiel é aquele que prometeu. E eu creio que Ele vai intervir, Ele vai rasgar o céu e vir. A terceira coisa, para a gente terminar, que nós precisamos ter, é um posicionamento. A gente nunca vai viver um tempo disruptivo de Deus sem que a gente se posicione. E quem sabe, esse seja o maior desafio para nós, nos manter posicionados em todo tempo. Sabe, aqueles homens e mulheres precisavam não somente ficar em Jerusalém, mas estarem ali em Jerusalém aguardando ardentemente a promessa vir. Eles se posicionaram, como que foi a posição deles ali no dia de Pentecostes, até que Pentecostes acontecesse. Eles estavam unânimes em oração, eles não pararam. Eu não sei como é que eles fizeram, eu não sei se eles fizeram divisão de horas de oração, de turnos de oração. Eu não sei como que foi a divisão, a Bíblia não fala isso e não importa. Mas diz que durante aqueles dias, aqueles 120 homens e mulheres estavam posicionados. E a Bíblia diz muito claramente que quando o Espírito desce sobre eles, os 120 estavam posicionados em oração. Entenda uma coisa: para que a gente viva a intervenção de Deus sobrenatural, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Sabe, tem algo que o Bill Johnson também fala, que é poderoso demais. Ele diz o seguinte: poder é quando nós surfamos uma onda que já começou. A autoridade é quando nós começamos uma nova onda no Espírito. Eu creio, para aquilo que Deus está fazendo conosco, com essa igreja, que Deus não quer que a gente surfe uma onda que já está por aí. Eu creio que Deus está fazendo uma onda aqui em Muriaé de autoridade sobre a nossa vida, sobre essa igreja, sobre a vida dos filhos e filhas de Deus que aqui tem se posicionado. E a gente vai surfar uma nova onda de avivamento do Senhor sobre essa cidade, sobre essa terra. E isso é a autoridade dos céus sobre nós. Sabe, a gente precisa entender que quando eu e você, nós nos movemos em Deus, a gente começa a se mover em Deus, o diabo sabe de uma coisa, que ele não pode parar alguém que se move em Deus. E é por isso que ele tenta de toda a forma te fazer parar. Ele tenta toda a forma, se ele não consegue te fazer retroceder, ele vai tentar te fazer parar. Porque ele sabe que alguém que se movimenta no mover sobrenatural do Espírito, uma igreja de filhos e filhas de Deus, que se movimenta na direção, na ordem do Espírito Santo, é uma igreja imparável. Ele não pode parar quando nós nos movimentamos em Deus. Eu não sei quantas coisas já te pararam. Eu não sei quantas coisas já te fizeram pensar em desistir. Eu não sei quantas vezes você olhou para tudo e teve a sensação de que nada mais novo pode acontecer.
Mas eu quero te dizer uma coisa: o que você procura, o que eu procuro está em Deus. É tempo de nos movermos nele, é tempo de nos entregarmos para ele, é tempo de nos posicionarmos naquilo que Deus tem para nós. E é por isso que eu quero dizer nessa noite: eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou continuar andando, caminhando, me movendo, porque eu sei que hoje pode acontecer um mover disruptivo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu creio também que amanhã pode acontecer um mover disruptivo de Deus sobre a minha e a sua vida. E eu creio que em cada dia das nossas vidas, nós podemos viver um tempo de romper os limites e as barreiras. Chega de sermos uma igreja tímida diante das coisas que se impõem sobre nós. A gente não vai lutar nesse mundo com as armas que esse mundo quer que a gente lute. Mas a gente não vai parar. A gente vai lutar com as armas espirituais. No jejum, na oração, na pregação do Evangelho. Não importa. Não importa se uma pessoa vai se converter ou se 3.000 pessoas vão se converter. Mas nós não vamos parar de pregar o Evangelho. Nós não vamos parar de adorar, nós não vamos parar de buscar a Deus, de jejuar, de entregar a nossa vida, de ter o nosso tempo devocional, de entregar a nossa oferta, de entregar o nosso tempo, de trabalhar ministerialmente. Nós não vamos deixar de nos mover em Deus, porque é isso que Deus espera de nós. E enquanto nós fazemos isso, nós vamos viver vários momentos onde Deus vai vir e vai romper com toda a estrutura comum e natural, para mostrar que Ele é Deus sobre a igreja, que Ele é Deus sobre a minha e a sua vida. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Fique de pé, em nome de Jesus.